Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RM. Estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa. Você já recebeu alguma confissão? Alguém já fez aí alguma confissão a você? Uma confissão amorosa, né? Eu estou apaixonado por você. Ou eu fiz algo de errado contra você. Já recebeu algum tipo de confissão? Talvez aí você tenha recebido outros tipos de confissão, que não essas duas aí que eu mencionei. Mas posso fazer ainda uma outra pergunta? Você já passou por alguma experiência de reconciliação? Já passou por alguma experiência assim de fazer as pazes, né? De reatar laços com alguém? As coisas aí aconteceram, né? Os desentendimentos, cada um tomou um rumo, cada um foi para um lado. Mas aí, em um momento, se reencontram, choram, abraçam, reatam aí as relações. Já passou por alguma experiência assim? Gostaria de falar com vocês nesta noite sobre uma experiência assim de confissão. Não entre pessoas, mas entre um homem e o seu Deus e o seu Senhor. Queria também dizer para vocês, ver com vocês nessa noite, que é só quando a confissão ocorre que os laços podem ser reatados. E aí se começa uma nova história. Acompanhe comigo. Eu vou estar fazendo a leitura do Salmo 32, que nos diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Eu li todo o Salmo 32. Bem-aventurado o homem
cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. O Salmo 32, ele é um salmo de sabedoria. Acredita-se, né, que esse salmo, né, atribuído a Davi, ele teve aí, isso acredita-se, não é? Que ele tem aí como pano de fundo a história, né, de Davi com Betseba, né? Então eles colocam aí o Salmo 32 e o Salmo 51, né, nesse período, né, é atribuído, né? Ele é atribuído a Davi e possivelmente o pano de fundo dele seja esse evento. E aqui a gente tem aí uma estrutura simples aí desse salmo, né? Ele vai louvar a Deus, né? Aí uma gratidão ao Senhor, né, pela bênção de Deus. Depois ele vai falar aí da angústia, né, que o salmista passa, né? Antes de confessar a Deus os seus pecados. Ele vai trazer aí uma lição para as pessoas, né, com base, depois ele vai trazer essa lição para as pessoas com base aí nessa experiência vivenciada pelo salmista. Depois ele apresenta aí um oráculo, né, que faz aí menção acerca da vida reta. E encerra com louvor ao Senhor pelas suas misericórdias, né? E ele começa dizendo isso: bem-aventurado. Olha, feliz é o homem. Feliz é o homem que o pecado é coberto. Feliz é o homem cuja iniquidade é perdoada. Iniquidade perdoada, pecado coberto. Se você olhar, você vai ver que aqui há a ideia da expiação pelo pecado, né? O salmista vai falar isso, né? Dessa expiação. No verso 3, ele vai dizer: enquanto calei. Olha, eu fiquei calado por um tempo. Ele vai admitir que esteve em silêncio em relação ao seu pecado. Esse silêncio é uma resistência em admitir a culpa, em assumir o erro. Parece aí que há aquele desejo, aquele sentimento de que o pecado não recebesse aí o castigo, a punição, que isso aí prescrevesse. Mas apesar disso, apesar de não confessar, o salmista sofria. Ele vai apresentar isso. Não? A sua mente ficava atormentada por causa do pecado cometido. Então, ele vai dizer: porque a tua mão pesava sobre mim. Havia esse sentimento da mão de Deus que pesava sobre ele. Lembre-se que antes de qualquer coisa, os pecados que o homem comete, antes de ser contra o próximo, ele é contra o seu Deus. Ele é contra o seu Deus. Confessei-te o meu pecado. Quando ele confessa o pecado, ele alcança o favor de Deus. Ele alcança aí o perdão do Senhor. E aí, com base aí na sua experiência, ele vai dizer que todo homem, né, o homem piedoso, ele vai fazer súplicas com base naquilo que ele viveu,
ele vai dizer que as pessoas, eles precisam estar aí na presença de Deus e pedir perdão enquanto é tempo. E aí a gente vai ter aqui uma mudança, né, de orador, daquele que está ali falando. E aí o Senhor começa a falar a Davi e ao seu povo. Aí você vai ver aí, ele vai dizer que Deus é aquele lugar seguro, né? Que ele vai estar escondido no verso 7. E a partir do verso 8, o Senhor começa a falar aí o seu povo. O Senhor começa a dizer para Davi, para o seu povo, que aquelas pessoas que não conseguem ouvir Deus, ouvi-lo, eles vão ser semelhantes aí a um cavalo. Deus não quer fazer isso com o seu povo. Ele espera aí que os seus servos lhe respondam favoravelmente com a própria vontade. O verso 10, né, o salmista já toma a palavra novamente, né, ele vai dizer, olha, que o ímpio ele vai ter muito sofrimento, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia vai socorrê-lo. E aí exorta que as pessoas, né, se alegrem no Senhor, que se regozijem no Senhor, os justos, os que são retos de coração. O que esse salmo pode trazer para a minha vida hoje? O que eu, olhando para o salmo, eu posso trazer para o meu coração nesse momento? Bom, como eu disse, né, anteriormente, o salmista aqui está falando de pecado cometido. Não pecados que os outros cometeram, mas que ele cometeu. E aí, se você olhar para o salmo, você vai perceber que há uma urgência em confessar o pecado. Dos versos 3 aos versos 5, ele vai dizer isso. Ele vai dizer aí que nós sofremos, né? Ele sofreu aí consequências do seu pecado. Mas uma das consequências mais terríveis do pecado que cometemos é que nós nos afastamos de Deus. Os nossos pecados nos afastam do Senhor, a separação. Então, deixa-me dizer uma coisa para você. Não adianta tentar encobrir seus erros. Não tem como tentar aí passar uma maquiagem, disfarçar. Não adianta pensar que todas as pessoas fazem assim. Não adianta trazer justificativas para os seus erros, se você sabe que você pecou, e você pecou antes de qualquer coisa contra o seu Senhor. Só há uma coisa que vai resolver o pecado, é a confissão. É você, diante de Deus, confessá-lo. Eu errei.
deixa-me dizer uma outra coisa para você. Se foi, né, esse salmo aqui, né, se o pano de fundo aí é realmente o adultério que ele comete com Betseba, né, a trama, né, da morte, né, de Urias, né, o marido de Betseba. Então a gente tem aqui uma lista de pecados, né? Mas todos nós somos pecadores. Pode ser que não seja o adultério aqui, mas a mentira é pecado, a maledicência é pecado, fomentação é pecado, falar mal do irmão, falar mal da igreja do Senhor, deixar de fazer o bem quando está nas suas mãos fazer, a inveja, a negligência. Tudo isso é pecado e todos nós somos pecadores. Então nós precisamos confessar o Senhor. Nós precisamos confessar. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. É quando você confessa, é quando você abandona, que você alcança o favor, que você alcança a graça, que você experimenta o perdão de Deus. Outra coisa que eu quero, olhando para o Salmo, trazer para a minha vida e para a sua vida, é que ele precisou e nós também precisamos entender que nós vamos ter que várias vezes nos submeter à disciplina do Senhor. Nós vamos precisar ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer e andar no caminho que Ele trilha. Nós não podemos ser como o cavalo aí, ou como uma mula. O salmista, quando ele olha para a sua vida, ele tem consciência de que ele está sofrendo em consequência dos seus pecados. Ele errou. Ele trilhou um caminho que não deveria trilhar. E ele sabe que Deus vai usar a disciplina para conduzir o caminho correto. Mas muitas vezes, quando nós somos admoestados, ao invés de nós nos quedarmos a essa disciplina, de nós ouvirmos o que está sendo dito, muitas vezes nós nos voltamos contra. Nós precisamos buscar o perdão de Deus e experimentar a alegria, o regozijo, que é estarmos de volta à comunhão. De voltarmos a ter comunhão, reconciliação. Uma outra coisa que o salmista vai nos dizer, né, que aconteceu na vida dele, vai acontecer nas nossas vidas também, é que quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós recebemos de Deus o perdão, quando nós recebemos de Deus direção para a vida, quando nós recebemos de Deus seus conselhos, quando nós nos submetemos à sua disciplina, nós somos envolvidos, cercados por um regozijo, por uma alegria.
por estarmos de volta, por não termos mais o peso do pecado. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós, todos os que são retos de coração. Agora, quando eu falo, em pecado, quando eu penso nesse salmo e eu falo acerca do pecado, como eu disse, nós pecamos, nós somos pecadores e erramos muitas vezes. Diante da sociedade em escala maior ou menor, mas diante de Deus numa mesma escala, todos pecadores. Todos pecadores. Mas muitas vezes, confessar o pecado não é o problema para algumas pessoas. Muitas vezes, a grande dificuldade é perdoar-se. E quando você não se perdoa, você também não consegue receber ou sentir o perdão de Deus. Eu pensei nesse salmo para falar hoje com vocês e eu conversava com meu marido hoje, ele estava assistindo aí um filme com meu filho esses dias e ele dizia, olha, teve uma cena que eu achei tão interessante, é ficção, dessas coisas que você vai e volta no futuro, e ele falava da história de uma criança que teve um problema em casa, acabou acidentalmente colocando fogo na casa, Foi brincar com fogo e nessa brincadeira com fogo, saiu do controle e a casa pegou fogo. Ele conseguiu fugir, ele conseguiu sair, ele conseguiu escapar, mas os pais não. E a história, ele carregava essa culpa, E por não conseguir se perdoar, ele trilhou caminhos aí que ele não deveria trilhar. E aí o eu dele do futuro volta. E em um encontro deles dois, o eu do futuro vai dizer a ele que aquilo que aconteceu não foi a intenção dele, foi um acidente, uma fatalidade que ocorreu. Que aquilo que aconteceu ele não tinha como mudar. Mas perdoar-se. Entender que aquilo foi um acidente, que ele não quis causar o que ocorreu. Iria fazer com que ele tivesse uma vida diferente. E o meu marido contando, e eu comecei a pensar nisso, ele contando do filme, eu comecei a pensar nisso, que muitas vezes, e aí comecei a pensar nas nossas vidas, nas vidas reais, não da ficção, que muitas vezes nós não conseguimos nos perdoar. Às vezes, a pessoa, que você conviveu, que partiu, às vezes as últimas palavras que você disse, as últimas coisas que você fez, que você não sabia que iria perder, que não sabia que seria o último encontro. Quantas vezes há pessoas que ficam presas nisso? Um erro cometido, uma falta de comunicação. E não conseguem se perdoar durante uma vida inteira. Quando nós erramos,
nós precisamos entender e reconhecer que erramos de fato. Precisamos pedir perdão ao Senhor, sabendo que Ele é poderoso, misericordioso, que Ele é longânimo e que Ele tem prazer em perdoar o pecador. Mas nós também precisamos nos perdoar, aceitar o perdão de Deus e nos perdoar para seguir em frente, em paz com Deus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Seja um homem feliz, seja um homem bem-aventurado, seja alguém que a iniquidade foi perdoada, seja alguém que o pecado foi coberto, porque foi para isso que Cristo veio, foi para isso que Ele morreu, para perdoar os nossos pecados, para que os nossos pecados diante de Deus fossem perdoados e para que nós tivéssemos uma nova vida com Ele. Errou? Confesse. Confesse ao Senhor, dizendo aí o nome, né? O nome dos bois, dos seus erros. Se arrependa, abandone o pecado, receba o perdão de Deus. Acabe a guerra dentro de você e receba a paz, para que você possa viver novamente em comunhão com o seu Senhor. Receba o perdão de Deus e perdoe-se também, para que você possa continuar na caminhada. Ele encerra esse salmo com esse convite: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós, todos os que sois retos de coração. Grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.